Para quem me conhece sabe que eu sou um grande fã de Midsommar, que eu considero um dos melhores filmes de terror já feitos. Não só pela ideia do terror à luz do dia, mas também pela ideia de ser um filme muito cauteloso, tanto nas suas cenas quanto nos seus diálogos. Então, para eu dizer que um livro mistura um pouco de Midsommar com outras coisas do ocultismo, é sinal que ele vai ser bom. Ou será que não? Hoje a gente vai conversar sobre um livro dos anos 80 que é meio famosinho e que é considerado por alguns até um clássico. Mas antes de falar se ele é bom ou não, eu peço que vocês se inscrevam nesse canal se vocês gostam de crítica de filme e livro de suspense e terror, curtam se vocês gostaram desse vídeo específico e compartilhem com seus amigos por aí. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca. E antes de falar sobre esse livro que eu vou comentar, eu vou agradecer a minha amiga Samara, maravilhosa, que me deu essa camiseta linda e que tem tudo a ver com esse vídeo e também com esse canal. O livro que eu vou criticar hoje é Os Cerimônias Satânicas, do T.E.D. Klein, um nome bem difícil e estranho, talvez até um pouco parecido com esse livro, que também é um pouco estranho e muito difícil de ser lido, porque ele é bem grande. Mas o que conta é essa história. Aqui o nosso cenário será Gilead, uma cidade muito pacata e pequena e que os moradores daquele lugar têm uma religião muito específica, uma religião que parece ser um culto. Lá eles não assistem televisão, eles ficam todos reclusos em suas casas, eles conversam muito pouco, as mulheres têm hábitos muito tradicionais e os homens também, e todos eles vivem meio que para a lavoura, meio que para o cultivo. Então isso é algo muito importante para eles e também para essa história. Logo no início, a gente vai descobrir que há um grande mistério percorrendo a floresta, uma espécie de mal que fica ali preso e que ele acaba sendo solto e entrando dentro de uma criança que a gente não sabe exatamente quem é e o que vai fazer. Mas essa criança toma uns tons meio apocalípticos. Logo depois desse prólogo, a gente conhece o nosso personagem principal, que é o Jeremy, que acaba se deparando com o anúncio de uma casa que está para alugar. Na verdade, não é uma casa, é um quarto, um anexo. E esse anexo em questão fica na cidade de Gilead. Ele vê uma boa chance, porque ele é um estudante universitário e está prestes a fazer seu mestrado, ele precisa muito de concentração, e aquele cenário bucólico, sem televisão, até mesmo sem energia elétrica em alguns momentos, é interessante para que ele consiga se concentrar mais. Eis que ele vai se hospedar em Gilead, na casa de Freyrs e Débora. Em contrapartida, a gente conhece a outra personagem que é para ser principal, que é a Carol. A Carol, por sua vez, também começa a se direcionar para Gilead, e não só para Gilead, como também para a vida do Jeremy, porque os dois juntos têm um motivo de estar juntos. Esse motivo é uma terceira figura, um terceiro personagem, que está preparando tudo de modo muito cauteloso para as cerimônias satânicas, que são uma espécie de ritos diabólicos para que acordem um mal ancestral. Eu só vou falar isso sobre a sinopse desse livro, senão eu vou acabar estragando a experiência de vocês, caso vocês tenham a intenção de lê-lo. Mas falando sobre a minha experiência com ele, foi algo que oscilou bastante. Ora eu achei bem chato, bem carregado, e ora eu achei bem interessante. Interessante porque ele carrega essa aura oitentista, daquele suspense mais voltado para os personagens e menos voltado para a ação. Então realmente me senti numa espécie de Midsommar, analisando todo aquele cenário bucólico, vendo as estranhezas de cada integrante daquela cidade, desde o pastor até o simples servo, o vassalo, até o modo como eles cuidavam dos animais, o modo como eles cultivavam a terra e os costumes muito restritos, principalmente voltado para o masculino e para o feminino. E sobre o mal ancestral é interessante também esse grande vilão que fica rondando a história. Lembra bastante do Randall Flagg, que é aquele vilão do Stephen King que passeia pela Torre Negra e por vários outros livros. Então é essa ideia do mal meio ancestral que é difícil de ser combatido. Faz sentido que Stephen King tenha citado esse livro como algo interessante e que ele ficou meio que imerso, porque lembra um pouquinho as histórias dele. Só não lembra porque o mesmo defeito que Stephen King tem, que eu não acho um defeito, que é a prolixidez, esse tempo muito demorado de nos inserir nos personagens e na história, o Klein também tem. Ele é muito prolixo. Só que ao contrário do Stephen King, ele faz isso não criando personagens, mas criando cenários. Então tem horas que eu achava muito chato. O livro só ficava menos chato porque ele é dividido em vários tomos pequenos de cerimônias. Então eu ficava meio que avançando até chegar na outra parte. Essas cerimônias são os pequenos ritos de passagem que são feitos
como se fosse para acordar esse mal. Então tem a cerimônia branca, a cerimônia verde, a dança não sei do que, então isso meio que é interessante. O livro ingressa lá no finalzinho, nas suas últimas 100 páginas, e são essas 100 páginas que são muito interessantes e que eu posso dizer para vocês que salvaram o livro. Eu acho um livro muito legal, se você tem na estante, dê uma chance para ele com muita paciência, já vou avisando, mas para mim, esse livro de 600 páginas, com toda certeza poderia ser compilado em 300 e seria um grande livro de terror. Mas caso você tenha outras indicações, caso você já tenha lido esse livro, peço que você comente aí embaixo para que a gente mantenha essa roda de conversação, principalmente voltado para a literatura de suspense e terror.